obedecendo mesmo não entendendo. Eu tenho caminhado dessa forma. Tem situações na minha vida que eu não entendo o porquê que Deus me pede algumas coisas, mas eu sigo a direção de Deus. E eu vejo que nessa vida nós temos que ser muito dinâmicos para ouvir a voz de Deus e entender que as coisas mudam. O nosso Deus é um Deus que nos ensina a obedecer, mesmo que não entendamos na hora. A Bíblia nos fala de exemplos de homens que Deus deu para eles uma direção e que aparentemente aquela direção, não iria dar certo. Mas Deus sempre tem um caminho de revelação. Deus tem sempre um mistério por trás da obediência. Por isso, mesmo que você não entenda, você tem que entender por que Deus está lhe pedindo. Eu quero compartilhar uma coisa muito importante com você hoje aqui. E se você está seguindo uma direção de Deus sem entender, fica até o fim, porque essa palavra é uma resposta de Deus para você. E no final, eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que estão doentes, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil financeiramente e por você que está buscando paz na sua vida. Então fica aí até o fim dessa palavra, porque certamente Deus vai falar com você. Amém? Preste atenção, porque essa é uma revelação de Deus que Deus me deu em Atos capítulo 16. Olha só, verso 6 em diante diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, de noite, numa visão em que se apresentou um homem da Macedônia, lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que tremendo essa palavra. Por 2 vezes, o Espírito Santo impediu a Paulo. 2 vezes. Deus estava querendo avisá-lo de algo. Deus estava querendo mudar os planos de Paulo. Até que na noite, a Bíblia diz que ele teve uma visão. E a visão que ele teve foi que ele deveria mudar de rota. E Deus cumpriu o seu plano na vida de Paulo. Talvez ele não entendesse. Seu coração queria ir para um lado. Mas o Espírito Santo estava dizendo: não é para cá que eu quero que você vá. Você sabe que Deus não vai impedir o homem de seguir o caminho que ele quer seguir. Deus não vai impedir, mas ele vai avisar antes. Deus é tão bom, é tão misericordioso conosco, que vai nos dar avisos. O Espírito Santo vai nos avisar. O Espírito Santo vai mostrar antes de você cair numa cilada, antes de você cair num laço. O Espírito Santo irá nos avisar. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que o Espírito de Deus muitas vezes vai mudar a nossa rota. Você sabe que tinha uma mulher na igreja há anos atrás, quando eu ainda pastoreava igreja em tempo integral. Hoje eu já não consigo mais pastorear em tempo integral. Mas naquela época, essa mulher me perseguia muito na igreja, porque muitas vezes Deus falava uma coisa comigo e eu mudava totalmente a rota. Eu sempre fui assim. Depois que Jesus entrou na minha vida e eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu sempre tive muita, eu posso dizer, flexibilidade para mudar de direção. Então, muitas vezes a gente está indo para um caminho que não é bom, mas a gente acha que está bom. E daí vem Deus com uma direção totalmente nova e muda a estratégia, muda a direção. Eu sempre fui de obedecer a Deus. Só que essa mulher não entendia. E toda vez que eu mudava uma direção, ela me perseguia, ela me atacava, ela falava mal, me criticava.
E foi, sabe? E até que chegou o momento que Deus afastou essa senhora do nosso caminho, ela seguiu a vida dela, mas eu me lembro que toda vez que eu ia mudar uma direção na minha vida, ou no ministério, na igreja, essa mulher tinha um contraponto. Ela tinha um contraponto, ela não concordava, ela falava com outras pessoas e criava tumulto, criava divisão entre as pessoas. Isso era só um problema para mim, porque ela não sabia que eu estava seguindo uma direção de Deus. Ela achava que eu estava seguindo a minha cabeça, mas era uma direção de Deus. E a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, por 2 vezes, Paulo quis fazer uma coisa e o Espírito Santo impediu. Por quê? Porque o Senhor tinha um outro caminho para ele. O Senhor tinha um outro destino para ele. Muitas vezes Deus vai fazer isso na nossa vida. Deus vai nos tirar de uma rota. Deus fez isso com Abraão. Mesmo sem entender, ele obedeceu à direção de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você tem que entender, mesmo sem entender, tem que obedecer. Obedeça, mesmo não entendendo. Para quem que Deus está falando isso agora? Para quem que o Senhor está compartilhando isso? Talvez Deus lhe deu uma direção, sabe? E existe um detalhe, para você saber que isso é uma direção de Deus, ela nunca vai ir contra a palavra de Deus. Para você saber que isso é uma direção de Deus, isso vai lhe encher de fé. E para você saber que isso é uma direção de Deus, você também vai ter providência. Com a direção vem a provisão. Toda direção, aí um detalhe, toda direção de Deus não vem só com provisão, vem com proteção também. Proteção divina sobrenatural. Quando você segue uma direção de Deus, quando você segue uma palavra de Deus, você fica protegido, você fica guardado por Deus, totalmente guardado por Deus. Existe uma proteção, uma provisão, existe um sobrenatural na direção de Deus. É por isso que mesmo sem entender, obedeça. Obedeça. Só passe pelo filtro que eu falei para você. Primeiro veja se isso, de alguma maneira não vai contra um princípio da palavra. Depois veja, se isso não vai prejudicar ninguém. E terceiro, veja se isso vai lhe dar uma fé para dar um passo. Porque toda a palavra de Deus, ela vem como um convite para andar no sobrenatural. Eu não estou dizendo que você não vai ter medo, eu não estou dizendo que você não vai ter, dúvida, não, talvez tenha isso tudo, mas você tem uma palavra e aquela palavra tem que lhe mover. Bem, vocês que conhecem a minha vida sabem que eu sou um homem de muita fé, mas eu tenho fé na direção de Deus. Eu tenho fé na direção de Deus. Quando Deus fala, eu não fico fazendo as coisas da minha cabeça. Tudo que eu faço da minha cabeça, depois Deus manda eu voltar. Não, vem para cá, não é para esse lado, segue por aqui, esse caminho não é bom. Então eu creio que Deus vai colocando as coisas no lugar. E Deus vai apontando o caminho, vai dando a direção, vai nos mostrando as coisas. E eu quero que você entenda essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero fazer uma oração por você agora. E a palavra para você é obedeça mesmo que não entenda. Obedeça mesmo que não entenda. Deus está falando com alguém aqui. Amém? Se Deus está falando com você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Se não é inscrito no canal, te inscreve no canal. E se você quer conhecer meus livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dá um pulo lá no meu site, www.profetavinicius17.com.br. Hoje nós fazemos programas em 2 redes nacionais, que é a TV Bandeirantes, em todo o Brasil. De domingo a domingo eu tenho um programa diário na TV Bandeirantes e na Rede TV, todo sábado às 10 horas da manhã. Aí você pergunta, e como é que você chegou aí? Eu cheguei por direção de Deus. Obedecendo, muitas vezes sem entender.
Amém? Quando Deus falou comigo para aceitar fazer o contrato com a televisão, Deus falou comigo com uma palavra que Ele me deu quando eu era novo convertido ainda, podemos dizer, certo? Estava recém nos meus primeiros passos da fé. Assistindo a televisão, Deus disse, um dia você estará lá. E não foi da minha cabeça, porque eu não tinha condição nenhuma, sabe, de chegar a algum lugar. Eu não fui apadrinhado por ninguém. Foi Deus que me levantou. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade fronteira do Rio Grande do Sul, e uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, uma cidade pequenininha, e Deus me levantou. E eu posso dizer para você que obedecer a Deus é um caminho sobrenatural. Amém? Deixa eu orar por você. Eu quero orar por quem está com problema de saúde. Coloca aqui nos comentários se você está com problema de saúde ou se você está perdido em uma situação da sua vida e você precisa de uma oração especial. Eu quero orar por você agora. Amém? Permita-me orar por você e te abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, há pessoas que o Senhor tem dado direções a elas. Que essa palavra seja uma confirmação que elas devem obedecer. E, Senhor, neste momento, tira, Senhor, todo impedimento que essa pessoa está encontrando no caminho dela, toda amarra, toda porta fechada, e que todo tipo de mal que tem se levantado contra a vida dela não prospere em nome de Jesus. Também oro pela saúde de cada pessoa que está orando comigo e declaro saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora. Declaro cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Abra as portas, Pai. Prospera essa pessoa no seu caminho. Traga recursos e providência divina para a vida dela. Eu abençoo a vida dela e te peço. Cuida da vida dela. Dá direção para ela, Espírito Santo. Manifesta a tua vontade e revela-te a cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Aquele que está orando e pedindo. Senhor, fala comigo, Senhor. Abre a visão dessa pessoa e dá revelação para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. 18 horas estarei junto com vocês aqui na oração. Convido você a estar junto comigo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus Cristo. Até mais.